vamos lá. Peixes. O que Peixes precisa entender sobre a pessoa que ele está lidando neste momento? Certo? Temos a carta da estrela. Veja. E temos também a carta do 6 de pentáculos. Aqui, algo que você achava impossível antes, algo que você já não tinha nenhum tipo de métrica a respeito sobre isso, alguma coisa que você considerava muito inalcançável, aqui você já está começando a perceber que o seu sentimento sobre isso e o tempo que isso está levando para concretizar, para manifestar na sua vida, está sendo muito importante. Está servindo para que outras coisas possam crescer mais, sabe? Principalmente quando estamos falando de coisas internas. E isso é recíproco, tá, peixes, em relação a uma pessoa aqui. É como se alguém aqui, né, essa energia que está aqui na sua mesa, referente a uma pessoa, que pode ser alguém do signo de aquário, ou tem aquário forte no mapa, touro também. Rei de espadas aqui no fundo, veja. Então, a outra pessoa aqui, ela tem essas mesmas expectativas sobre você, peixes. Você é um sonho encantado aqui para alguém. Alguém nunca imaginou que viveria algo tão especial com você aqui, tá? Aqui na cabeça de alguém, alguma coisa só existe em filme mesmo, só existe no mundo da ficção, só existe no mundo da fantasia. Alguém aqui se sentiu mergulhado, né, nas fantasias aqui de peixes. E alguém também tá vendo que, por mais que algo que pode ter levado um certo tempo para ter progresso, para ter resposta, para deixar que os desafios ficassem mais equilibrados, alguém passou por essas etapas assim como peixes, e essa pessoa aqui, peixes, ela percebe que hoje tudo que vocês viveram, tudo que vocês estão vivendo só está servindo para expandir mais as coisas, para crescer mais as coisas, sabe? Essa pessoa enxerga exatamente como você é por dentro, tá? Sobre a sua alma, sobre a sua inocência, sobre o seu jeito de ser. Alguém que vai muito mais além do invisível do que vê com os próprios olhos. Alguém que consegue ver a sua energia, ver que tipo de pessoa você é. Aqui você não precisa dar provas para essa pessoa que você gosta dessa pessoa, que você tem tal jeito ou tal gosto, não. Aqui isso a pessoa consegue se encantar, se mergulhar aqui dentro dos seus próprios sentimentos que peixes passa para essa pessoa, e é justamente nesse mergulho que essa pessoa consegue perceber tudo isso, sabe? É bem diferente do que você se atrair, se intuir, né? Porque a carta da estrela é um arcano muito espiritual. Então é como se a espiritualidade de peixes acertasse muito aqui essa pessoa. Muita coisa que essa pessoa está tendo na vida, muita coisa que essa pessoa conseguiu mudar em si na vida. Algumas questões espirituais também que essa pessoa talvez não tinha muitos critérios, muitos princípios, talvez tinha ali um baseamento sobre certas coisas, mas não tinha um aprofundamento. Hoje essa pessoa já tem uma visão de vida, uma perspectiva de vida muito diferente por causa de peixes, tá? É como se a espiritualidade de peixes aqui tocou essa pessoa de uma forma que foi muito invisível mesmo. Não é como se você fosse, como se você tivesse chegado na vida dessa pessoa, peixes, e explicado várias coisas, falado sobre certos assuntos, tentar se provar para essa pessoa aqui sobre as suas ideias, sobre as suas verdades, não. É totalmente o oposto. Tudo aqui foi muito subliminar, tudo aqui foi muito pela inocência mesmo, sabe? Aqui talvez vocês nem consigam também ter essa percepção para vocês do quão importante foi vocês passarem na vida dessa pessoa, conhecerem essa pessoa, tá? Essa pessoa aqui, peixes, ela reconhece muito aqui isso, de uma maneira muito forte, tá? Essa pessoa reconhece que a vida dela, depois que conheceu vocês, não significa que deixou também de ser a mesma. Mas todo o olhar peculiar que essa pessoa tinha sobre ela, sobre a vida, sobre as pessoas, sobre o mundo, sobre a espiritualidade, foi muito bem transformado assim, sabe?
Algo em peixes aqui tocou muito essa pessoa, que marcou a alma dessa pessoa. E, obviamente, aqui vocês têm sim uma conexão espiritual, tá? Algo que, de fato, era destinado para ser da forma que já está sendo, da forma que aconteceu, da forma como vocês estão conseguindo compreender também, sabe? Vamos ver o que mais. E esse Rei de Espadas também complementa muito a questão de que talvez essa pessoa tinha apenas uma ideia de vida. Pensasse nas pessoas, nas relações, na espiritualidade, tinha sim algo que essa pessoa tem de conhecimento próprio, mas talvez era sempre uma coisa só, uma diretriz só, um parâmetro só. Ah, não, eu vou levar tudo para o racional, né? Algumas coisas aqui que acontecem na minha vida por acaso, algumas coisas aqui que pode ter uma explicação espiritual, mas eu sei que também tem uma explicação mais lógica, então eu prefiro acreditar na minha própria lógica, acreditar no que realmente é real, naquilo que eu posso pegar, naquilo que eu posso ver. Então, o que vocês quebraram muito aqui, tá? No bom sentido. Essa questão sobre alguém aqui ter apenas um tipo de visão de vida, um tipo de visão de mundo aqui. E vocês não foram lá conversar com essa pessoa, tentar provar nada para essa pessoa. Simplesmente as coisas foram acontecendo aqui de uma forma muito natural, tá? Por causa dessa carta da estrela e os 6 de pentáculos. Vamos ver o que mais. Essa pessoa nunca esperou o peixes acreditar em tal coisa, em X ou Y. Talvez ela conhecia sim, tinha um baseamento, né, como eu comentei anteriormente, mas ela nunca pensou que acreditaria em tal coisa da forma que ela acredita hoje. E ela também nunca esperaria que isso partiria de você. E não é no sentido de te invalidar, tá? Não é isso. É porque isso meio que fez alguém aqui mudar totalmente da água para o vinho, sabe? Você mexeu muito aqui na crença de alguém. Você transformou a crença aqui de alguém. E não é sobre, vou fazer essa pessoa acreditar naquilo que eu acredito. Não. Você, na verdade, fez essa pessoa sentir coisas que não faz com que ela desacredite também das próprias questões que ela já tem como raiz, né? Como padrão, como estilo de crença, etc. Você não teve nenhum tipo de metodologia ou de provas ou de fundamentos aonde você pudesse simplesmente falar para essa pessoa sobre as coisas que você acreditava. Essa pessoa entendeu tudo apenas observando a conexão que vocês estavam criando aqui, entende? E hoje ela está percebendo que muita coisa que mudou na vida dela e de uma maneira muito positiva foi porque você trouxe esse equilíbrio, sabe? Porque mesmo que essa pessoa sempre teve uma vida muito em ordem, né, as coisas muito bem direcionadas, muito bem guiadas, esse olhar espiritual para certas coisas parece que fez total diferença na vida dele ou dela. E hoje é uma pessoa que consegue ter mais equilíbrio sobre algumas coisas, não só pelos estudos, pelo autoconhecimento, pelas vivências, mas porque Peixe soube tocar aqui, sabe, a alma dessa pessoa. Realmente não dá muito para poder explicar. Vamos ver o que mais, peixes, para a gente finalizar aqui a sua tiragem. Qual que é a energia dessa pessoa, sentimentos e intenções para com peixes? Não vou aceitar muitas cartas aqui. Mas apareceu aqui a carta da Lua, né? Que também exemplifica muito disso que a gente está comentando, né? Dessa conexão espiritual que vocês têm. Essa pessoa sempre teve um molde, peixes, a respeito de alguém que ele ou ela idealizou, sabe? Não, se um dia eu tivesse que ter um final feliz, né? Para sempre com alguém, então teria que ser alguém assim, desse jeito, né? Tinha que ter toda uma pitada ali de várias coisas que essa pessoa gostaria de ver e ter sobre alguém. E pode ser que essa pessoa sempre viveu assim, buscando outras coisas, não coisas ruins, mas coisas que estavam ali ao alcance dela, sabe? Mas também de forma assim, satisfeita. Não, beleza, eu tenho isso, eu tenho essas opções, eu tenho essas pessoas, eu tenho esses objetivos.
não é aquilo que um dia eu poderia sonhar, não é aquilo que um dia eu poderia falar que foi um desejo, um sonho para mim, mas está dentro do admissível, está dentro do que é possível, dentro das minhas próprias limitações, entende? E eu também não estou querendo dizer que essa pessoa estava vivendo no superficial. Aqui, antes de conhecer peixes, essa pessoa, como eu comentei, né, ela tinha ali os seus objetivos, cumpria, era alcançável. E ela talvez não estaria feliz com tudo isso, mas a deixava assim, com um certo contentamento. Entende, peixes? Mas depois que você entrou na vida dessa pessoa, depois que vocês se conheceram, depois que vocês criaram uma certa conexão aqui, né? Essa pessoa notou que tudo aquilo que um dia ele já pediu, imaginou, desejou, tudo aquilo que poderia ser uma fantasia, tudo aquilo que poderia não existir, né? Na verdade, estava sim existindo ali. Estava sim se tornando, de certa forma, milagroso, né? Para essa pessoa. E tudo isso trouxe um grande bálsamo, um grande equilíbrio aqui na vida dele ou dela. Muitas coisas que essa pessoa adquiriu e ainda está adquirindo, né? De novo, ainda se tratando de objetivos, né, pessoais, o olhar espiritual que essa pessoa tem fez toda a diferença, sabe? Em seguida, para a gente finalizar, vem a carta do Cavaleiro de Ouros. E temos também o Cavaleiro de Copas. Só mais um instante que eu vou verificar aqui, antes de falar, se tem mais de uma energia aqui, tá? É o que parece, peixes. Eu acredito que tem uma outra pessoa aqui na sua energia. Acredito que talvez era uma pessoa que você já estava conversando, se entrosando, mas não envolvendo sentimentalmente. Mas para essa segunda energia, já tinha sim a criação dessa expectativa, tá? E pode ser que essa segunda energia queira fazer algum tipo de oferta, algum tipo de trazer algum tipo de oportunidade para você, tá? Não é ninguém novo, é alguém que já meio que já está participando aqui da sua vida, da sua energia. E para essa pessoa, peixes, não tem tanta profundidade assim, igual eu comentei a respeito da primeira energia, da primeira pessoa, mas ainda assim é uma pessoa que traria algum tipo de novidade também para você aqui, tá? Principalmente se o assunto estiver voltado mais para o âmbito romântico, tá bom? E esse Cavaleiro de Copas é como se fosse a primeira pessoa que nós mencionamos aqui, né? Porque é uma pessoa que está mais conectada com as emoções, as copas. E tinha a carta da Lua ali também, que fala dessa conexão espiritual. E essa pessoa que tem o próprio jeito dela de demonstrar sentimento peixes, e parece que é isso que é muito compatível entre você e essa primeira energia. Como por natureza você já tem essa conexão espiritual muito facilitada, né? Então você consegue perceber coisas do outro que vai muito mais além da personalidade, do sentimento, do carisma, da emoção. Então aqui é inegável, tá? Você meio que criou um laço energético, espiritual, emocional com uma pessoa aqui. E hoje ela tem sim a compreensão de que isso é muito importante, de que isso foi muito especial. E não é uma pessoa que está com pressa, tá? É isso que eu posso dizer aqui para vocês. Essa pessoa não está com pressa, ela não quer ter nenhum tipo de correria. Ela está, assim, passando por um momento de muita apreciação, de estar se permitindo sentir mesmo essa ligação entre vocês. Não é uma pessoa que simplesmente chegaria a você e te faria um convite. É uma pessoa que teria todo um tipo de cuidado especial e diferente para que você realmente consiga entender o que essa pessoa está sentindo muito a fundo, sabe? É uma pessoa muito sincera, muito honesta e que não teria nenhum tipo de medo, não teria nenhum tipo de receio de falar com você sobre o que está sentindo, falar com você sobre as mudanças que foram causadas aqui. Elogiar você é uma pessoa que parece que guarda muitos elogios assim internos, sabe? Tipo, nossa, olha como que peixes tem algo assim tão astral, tão mágico que mexe muito com o meu lado emocional, faz eu desacreditar de certas coisas, faz eu acreditar em outras também. Então eu quero ir aos poucos, porque eu quero apreciar cada detalhe, eu quero apreciar cada passo.
Essa pessoa tem uma atração espiritual aqui por você muito diferente, tá, peixes? Porque ela não enxerga apenas o seu físico ou a sua aparência. Ela ou ele aqui saberia exatamente que tipo de energia esperar de você, peixes, tá?